Salve, salve amigos da Placar TV, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Bom, pelo cenário já dá para ver, né, que não se trata de um programa normal. Estamos na Inglaterra para uma série especial com os jogadores brasileiros para entender o que a Premier League tem de tão especial, de tão diferente, o que faz ela ser tão desejada por tantos jogadores do mundo todo. E não tinha pessoa melhor para o nosso programa de estreia do que quem mais conhece do assunto. William, prazer, cara. Prazer é meu, obrigado. William, bom, dispensa apresentações, é o jogador que mais, brasileiro que mais participou de jogos da Premier League, são mais de 280 jogos, quem sabe ano que vem já chegando nos 300, deixou o Fernandinho, seu amigo, para trás. E William, bom, prazer te receber aqui, queria começar te perguntando sobre essa sua nova vida no Fulham, essa primeira temporada em outro clube de Londres, muito boa, né, talvez acima das expectativas, tanto do clube quanto para você, com muitos gols e assistências. Você esperava ter tanto sucesso logo de cara vindo para cá? Bom, primeiramente é um prazer poder estar participando, né, com você aqui. E, assim, eu tinha essa confiança, né, que eu pudesse fazer um bom campeonato, né, por já conhecer a liga, por gostar muito da Premier League, por ter jogado já muitos anos antes de ter voltado ao Brasil, né, então já tinha essa expectativa, né, que eu pudesse voltar e continuar desempenhando aquilo que todos sabem que eu posso jogar, que eu posso desempenhar. E graças a Deus deu tudo certo, né? Esse ano o Fulham fez uma baita campanha, vem fazendo, né? Faltam ainda alguns jogos para acabar. E o time vem muito bem, depois de alguns anos o Fulham oscilando bastante, subindo, caindo. Esse ano o time conseguiu permanecer na Premier League, fazendo uma boa campanha. Né? Então, realmente eu fico muito feliz com o meu desempenho, com o desempenho também da equipe toda. Bom, eu queria já começar te agradecendo por me trazer aqui num espaço tão legal. A gente está no Craven Cottage, que é um dos estádios mais charmosos da Inglaterra, super legal aqui. Queria te perguntar, já é o seu terceiro time em Londres, né? Fez história no Chelsea, passou pelo Arsenal e agora aqui. Queria te perguntar, William, o que a Premier League tem de tão especial, de tão diferente? Assim, é o ambiente, é a qualidade das estruturas, dos gramados, assim, por que hoje todos os jogadores, sei lá, eu diria que 9 entre 10 jogadores gostariam de estar na Premier League? Para mim, eu tenho certeza que é o melhor campeonato do mundo, por tudo, né, que a Premier League tem, a atmosfera dos estádios, campos perfeitos, né, todo campo que você vai jogar é um tapete, os jogos, a intensidade dos jogos, não tem jogo fácil. São jogos difíceis, todos os jogos são difíceis, o primeiro contra o último vai ser difícil também, então, assim, para mim é o melhor campeonato do mundo, onde reúne os melhores jogadores, né, da atualidade também, então, sem dúvida nenhuma, para mim, eu sou suspeito a falar, né, a Premier League é especial. E, bom, eu pude dar uma caminhada já aqui pelo bairro, desde o Stamford Bridge até aqui, para tentar entender, né, por que você gosta tanto desse lugar, e é fácil de perceber, realmente deve ser uma delícia morar por aqui. Eu queria te perguntar sobre o William britânico, né? Você fez até, aplicou para a cidadania, né? Eu vi que teve que fazer um teste, foi isso, para se tornar cidadão britânico. Como que foi isso? Teve que estudar, fazer prova? Sim, eu tive que estudar, fazer um teste, né, sobre a história do Reino Unido, enfim, um teste difícil, né? É difícil, mas tive que estudar bastante, ler um livro, enfim, tem um aplicativo no telefone também que eu tive que praticar alguns testes ali, que você consegue, como se fosse um treinamento, né? E deu tudo certo, né? Tive que fazer 3 vezes esse teste, nos 2 primeiros eu não passei, aí no terceiro eu passei. No terceiro eu passei, porque é bem difícil, né? Até os ingleses mesmo, quando a gente pergunta alguma coisa assim para eles, né, sobre algumas perguntas ali que caem no teste, eles também não sabem, né, responder, então esse teste tem que estudar bastante para poder passar. E o que você, sua esposa, suas filhas gostam de fazer no tempo livre aqui em Londres, assim? Muitas coisas, né? É uma cidade incrível, uma cidade que aprendi a gostar, aprendi a amar. Você consegue desfrutar bastante, né, da cidade, tem muitas coisas para fazer, muitos lugares, restaurantes, lugares para tomar um café, tomar um chá da tarde também, que aqui bem famoso, chá da tarde. Também, pegou esse hábito? De vez em quando. Shoppings também. Coisa de dirigir do lado direito, não é difícil quando vai pro Brasil, volta, deve dar uma Cara, confusão. no começo aqui foi difícil, assim, né, para poder adaptar a isso, né, mas depois tranquilo. Mas é claro, quando você vai para algum lugar que
né, que é diferente daqui, dificulta um pouco. Mas a gente adapta rápido, né? Certo. Então tem várias coisas para fazer, a cidade é fantástica, eu amo muito essa cidade, um lugar onde eu pretendo morar quando parar de jogar, então pretendo ficar aqui, pretendo morar aqui. E William, bom, como a gente falou, você é velho conhecido da casa, essa daqui foi a primeira participação sua na Placar, junto com o Lulinha, né, saindo do terrão lá, o nosso fotógrafo está aqui hoje, o Batibulho te encheu de terra lá para fazer essa capa. Então eu queria voltar um pouquinho no seu começo de carreira, assim, se quando você começou lá de Ribeirão Pires, pro terrão e pro mundo, você imaginava, o seu sonho era fazer história no clube europeu mesmo, como você conseguiu no Chelsea e tal, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, seus sonhos foram todos realizados, assim? Foram todos realizados, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que realizei todos os sonhos assim que eu tinha, né, quando eu era criança, né, de jogar na seleção, jogar na Europa também, me tornar um jogador profissional. E aí, quando eu começo lá atrás, né, em Ribeirão Pires, aí eu chego no Corinthians com 9 anos de idade, lá no terrão. E aí... Você lembra desse ensaio aqui? Lembro. Eu entrei no Corinthians através de eu jogava na escolinha do Marcelinho Carioca, e aí a gente foi fazer um jogo amistoso contra o Corinthians lá no terrão também. Perdemos esse jogo amistoso ali, mas depois do jogo o pessoal da comissão técnica lá do Corinthians me procurou ali depois do jogo, perguntou se tinha algum responsável ali comigo. Eu falei que meu pai estava comigo, aí eles pediram para falar com meu pai que gostariam que eu fosse lá fazer uma semana de teste no Corinthians, né? Se você veria aí, também é corintiano, né? Não ficou feliz. Família toda, né, ali, então, e aí eu fui para fazer esse período de teste lá de uma semana e acabei ficando no Corinthians até os meus 18 anos. Certo, e aí antes de brilhar aqui na Premier League, você passou 5 anos no Shakhtar, né, na Ucrânia. Eu queria te perguntar também um aninho na Rússia, né, no Anji. Queria te perguntar assim, o que aquilo te trouxe de aprendizado, aquele período. Você ganhou 5 vezes o campeonato ucraniano, né, também é muito querido por lá. Mas imagino que seja muito mais difícil a adaptação, o frio, língua, etc. O que aquele período lá te trouxe de aprendizado para chegar aqui e brilhar na Inglaterra? Aprendi muito, né, lá na Ucrânia. Assim, quando eu tive a oferta, né, da Ucrânia, eu falei, eu e minha família, a gente não queria nem conversar, né? Eu falava em Ucrânia, Rússia, a gente não queria conversar, né? Porque o jogador, não sei agora, mas naquela época, quando estava começando, o foco era Itália, Inglaterra, Espanha, outro lugar, assim, um centro, né, com mais visibilidade, né? Então, a Ucrânia ali a gente não queria nem ouvir a proposta, né? Mas aí eles insistiram bastante, aí mostraram o projeto do clube e pediram para que eu fosse até a Ucrânia, né, para conhecer e tal. E aí eu viajei para conhecer, né? Fiquei 3 dias na Ucrânia, lá em Donetsk. Cheguei lá num calor, tava verão, né? Se me leva no inverno eu nem fico, eu acho. Não, mas aí me levaram no verão e aí eu acabei gostando do projeto do clube, do centro de treinamento, vários jogadores brasileiros lá também. Isso facilitou também bastante a minha adaptação lá. E como que era a vida lá? Você falou que tinha brasileiros, né? Fernandinho, Jadson estavam lá, mas assim, o que dava para fazer no inverno lá? Nada, né? Ficar preso de Cara, casa. a cidade não tinha muita coisa para fazer, né? Cidade pequena. Então, assim, basicamente a nossa rotina era treino, voltar para casa, tentar fazer alguma coisa em casa com os brasileiros, levar os parentes, né, do Brasil para lá para passar um tempo. A rotina basicamente era essa. A cidade estava crescendo bastante, né? Estavam construindo bastante coisas, mas não tinha muita coisa para fazer. Então a rotina basicamente era essa, né? De casa para o treino. Em relação à situação atual na Ucrânia, na Rússia, né, que a gente está acompanhando a guerra, uma coisa assim, deve ser muito difícil. O campeonato continua acontecendo na Rússia. Como que você enxerga isso? Você tem contato ainda com gente lá em Donetsk? Vocês conversam sobre isso? Uma situação difícil, né? Eu passei lá há muitos anos e ver uma situação como essa acontecendo, a gente fica triste pelo povo, né, pelo povo ucraniano, pelo povo russo também, enfim, que acho que não precisava estar passando por isso. Tenho contato com alguns, tenho bastante contato com o diretor, né, do Shakhtar, que jogou comigo, né, que é o Dario Serna, e às vezes eu falo com ele português, né? Sério, né? Ele algumas palavras, brasileiro. fala algumas palavras. Mas assim, antes a gente até tocava muito nesse assunto. Ele falava, né,
perguntava como é que estava lá, ele falava que estava muito difícil, mas hoje em dia a gente nem toca mais nesse assunto, né? Mas realmente é muito triste, né, ver a Ucrânia passando por isso. Bom, aí depois Chelsea, 2 Premier Leagues conquistadas, né? Queria saber qual foi o grande momento seu no Chelsea, assim, aquele talvez a temporada, o que ficou mais marcante para você naquele período? No Chelsea foram vários anos assim, durante esses anos, né, que eu fiquei no clube. Todo ano assim foi um ano de aprendizado, um ano especial. No primeiro ano, quando eu chego aqui no Chelsea, acho que a gente ficou em terceiro no campeonato na Premier League e saímos na semifinal na Champions para o Atlético de Madrid. Sabe, quase fomos campeão da Premier League ali por pontos ali, por detalhes ali. A gente estava na briga ainda até os últimos jogos. E no segundo ano conseguimos conquistar a Premier League, 2 títulos conquistamos. Aí no terceiro não conquistamos nenhum título. Aí no outro ano conquistamos, assim. Então cada ano no Chelsea foi um aprendizado, um ano de sempre estar aprendendo coisas novas, sempre estar evoluindo. Sempre foi esse meu pensamento no clube. Cada temporada evoluir. E sempre foi assim, né? Então conquistei títulos importantes, né, no Chelsea e com certeza foram anos especiais para mim. Tirando os brasileiros, que foram vários, né, companheiros no Chelsea, assim, dos gringos, quem que era o mais resenha, assim, com quem você tinha mais amizade, mais intimidade? Tinha amizade com todos, assim, né? Peter Cech era um cara que fala 7 línguas, 8 línguas, sei lá, fala português, fala espanhol, fala tudo, fala todas as línguas. Ivanovic também, um cara que eu tinha uma amizade grande pelo fato dele também falar russo, e quando eu chego a gente conversava em russo. Você ali. Aprendeu mesmo russo? Aprendi. Conversava com ele ali, a gente conversava bastante. Aí ele falava, quando ele queria falar alguma coisa assim, ele falava, vamos falar em russo para ninguém entender. Então, assim, todos os jogadores que eu só via na televisão, né? John Terry, Lampard, Ashley Cole, Ancien, jogadores que me acolheram muito bem, e quando eu chego, sabe, me trataram muito bem desde a minha chegada no clube. E aí também tinha os brasileiros, né, o Ramírez, Davi Luiz, Oscar também. Então, assim, tinha boa relação com todos os jogadores. Você não chegou a trabalhar com o Ancelotti, né, no Chelsea, mas trabalhou com o Mourinho, né, foi campeão com o Mourinho, né. A gente está nesse período que o cargo de técnico da seleção brasileira está vago, fala-se muito do Ancelotti, e aí plano B e C tem várias opções, assim, você imaginaria um dos seus treinadores, talvez o Mourinho, pela facilidade do idioma, treinando na seleção brasileira, assim, seria legal? Não, eu acho que eu sempre digo, né, que independente se for estrangeiro ou se for um treinador brasileiro, acho que se for para ajudar a seleção brasileira, né, se for trazer alguma coisa para ajudar, claro, com certeza será bem-vindo, né, independente se for um estrangeiro. Mourinho é um treinador com um currículo enorme, um treinador vencedor, um treinador que eu gosto também. Ancelotti também é um baita treinador com um currículo também muito grande, vencedor também. Então, assim se for estrangeiro, acho que tem que ter todo o apoio, né? E merece também um respeito também por aquilo que faz fora do Brasil. E também se for um brasileiro, também acho que não tem por que ter essa... Porque tem muita gente que fica, não, tem que ser brasileiro, tem que ser brasileiro. Eu acho que não vejo muito assim. Acho que tem que ser um treinador que ajude a seleção brasileira a conquistar os objetivos, né? Independente seja brasileiro ou estrangeiro. Falando da sua carreira na seleção brasileira, foram 2 Copas disputadas, né? Faltou, assim, alguma coisa? Claro que além do título da Copa do Mundo, mas a sua trajetória na seleção brasileira, como você lembra, o que tem de mais marcante, assim, talvez um momento mais marcante na seleção? Qual seria? Disputar, o sonho de todo jogador é disputar a Copa do Mundo, né? Disputar a Copa do Mundo é o auge, né, da carreira de um jogador, é o sonho, é um objetivo também. Quando você sonha em se tornar um jogador profissional, você sonha também em chegar à seleção brasileira. Então, infelizmente, um sonho que eu tinha era de conquistar a Copa do Mundo, isso não foi possível, né? Mas conquistei um título também, que foi a Copa América, joguei 2 Copas do Mundo, disputei outras Copas da América também. Assim, foram assim, foi um tempo bom para mim na seleção, onde
eu sou grato até hoje de poder ter vestido a camisa da seleção brasileira. É motivo de orgulho, né, de honra para um jogador poder defender o seu país, ainda mais numa Copa do Mundo. Aquela Copa América você foi convocado em cima da hora, né, e acabou sendo um dos destaques, né, na campanha de 2019. Eu queria te perguntar sobre um momento, falando um pouco sobre pressão, sobre tudo que vocês enfrentam, os jogadores profissionais, mas tem um lance da sua carreira que eu fico imaginando que deve ser o mais difícil para um jogador passar, que é uma disputa de pênaltis em Copa do Mundo em casa e desperdiçar um pênalti, né, que foi contra o Chile, né, nas oitavas em 2014. Se pudesse contar o que passou na sua cabeça naquela caminhada até a bola e depois voltar, e aí o alívio com a classificação do Brasil, assim, e o tanto que precisa ter de coragem mesmo, de força para enfrentar um momento desse, William? Eu estava bem tranquilo, pra falar a verdade, assim, no momento que eu fui para a cobrança, né? Eu estava preparado para aquele momento, tanto é que depois do jogo, o próprio goleiro do Chile falou que os pênaltis mais difíceis assim dele, que ele estava em dúvida assim, foi o meu e o do Neymar também. Quando eu fui para a bola, que eu dou meio com uma parada, ele tipo assim, ele já foi caindo pro lado, sabe, foi o mais difícil. Eu acabei tirando muito, né? Joguei para fora. Aí quando eu chutei para fora, você meio que não acredita, né, que aquilo tá acontecendo, porque a nação toda brasileira assistindo, né, e torcendo. Mas acho que faz parte, cara. Todo mundo, naquele momento ali, pênalti, todo mundo tá sujeito a errar um pênalti, né? Então, ainda mais uma Copa do Mundo. Mas ali, aquele momento foi falei, o que vai acontecer agora, né? Mas no final a gente acabou classificando. Mas realmente, quando você perde um pênalti, realmente bate uma tristeza muito grande. Agora a gente teve de novo, né? Agora teve uma eliminação dos pênaltis contra a Croácia, assim. Esse é o momento mais difícil para o jogador, talvez. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa questão das pressões, assim, do que talvez a gente de fora não tenha a ideia da responsabilidade, da pressão que existe mesmo na carreira de vocês, assim. Como você lida com isso? Já foi mais difícil no começo? Como que é isso para você? Cara, eu procuro sempre... eu creio que, assim, pressão vai existir em todo lugar, né? Desde que seja uma pressão falando sobre aquilo que o jogador faz dentro de campo, né? E as críticas, né, tem que ser baseada nisso, né? Mas assim, às vezes as pessoas não entendem que o jogador tem os dias ruins, os dias bons também. Tem muita gente que pensa que o jogador entra em campo para jogar mal. E nunca é assim, né? A gente sempre entra em campo para querer fazer o nosso melhor. E às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer. Como perder um pênalti também. Ninguém vai ali para perder o pênalti, né? Não, vou chutar para fora porque eu quero perder. Não. Às vezes acontece de perder. Então, às vezes os torcedores, as pessoas, né, que estão assistindo, enxergam o jogador como uma máquina e que tem que acertar tudo, tem que fazer tudo 100%. E muitas vezes o jogador também o jogador é um ser humano que está sujeito a erros, como qualquer outra pessoa, né, no seu trabalho, né, naquilo que faz. Então, às vezes a pressão acaba sendo exagerada, né, acaba levando para um outro lado, às vezes atingindo familiares também. Então isso que acaba às vezes atrapalhando um pouco. E assim, você já falou bastante sobre a sua saída do Corinthians, tal, mas uma coisa que eu queria entender é, aqui na Inglaterra, o comportamento de torcedores, seja no estádio, na rede social, nas ruas, é muito diferente? Você se assustou um pouco nesse seu retorno ao Brasil, assim, você ficou mal, digamos, bem acostumado com aqui e aquilo te surpreendeu de alguma forma? Assim, aqui é diferente, né? Aqui na Inglaterra, não que não aconteça, pode ser que aconteça alguma coisa nas redes sociais, eu acho muito difícil, né? Um ou outro, de repente, comigo nunca aconteceu de perder um jogo, ou de jogar mal, de torcedor vir atacar minha família, sabe, ameaças, algo desse tipo, nunca aconteceu comigo aqui. Pode ser que aconteça com outros jogadores, né? Mas é muito difícil. E se acontecer, com certeza, o clube vai agir imediatamente, né? O clube, as autoridades aqui vão agir imediatamente. Então, assim, foi um pouco difícil, né? Essa minha volta ao Brasil. Aqui, acostumado com... Independente do resultado,
acostumado, perde o jogo. Claro que a gente vai ficar triste pelo resultado, mas jamais vai impedir o direito do cara ir a um restaurante com a família, ir ao shopping com os filhos. E isso no Brasil acontece muito, né? Acho que vocês viram, acho que no Nordeste, eu acho que um jogador grava um vídeo, eles foram campeão agora, não sei do qual campeonato, que um jogador grava um vídeo falando, agora eu vou poder ir no shopping, vou poder sair, vou poder fazer isso, sabe? Então, assim, infelizmente, no Brasil acontecem essas coisas, que é lamentável, né? Então, assim, eu estava acostumado com outro tipo de vida, né? Independente do seu resultado dentro de campo, a minha vida pessoal é intocável, né? Eu continuo fazendo as minhas coisas com as minhas filhas, com a minha família, né? Continuo desfrutando da vida normalmente e no Brasil a gente sabe que não é assim. E William, queria te perguntar em relação a um tema que está muito quente no Brasil nesse momento, que é esse escândalo das apostas lá no Brasil, esse esquema que está sendo deflagrado pela Polícia Militar de Goiás. Queria saber se você já presenciou alguma coisa aqui na Inglaterra ou em outro lugar, convites desse tipo, ou alguma coisa desse tipo de manipulação de resultado via apostas, escanteios, pênaltis, cartões, etc. Você já presenciou alguma coisa desse tipo? Não, cara, nunca presenciei isso, nunca aconteceu comigo, nem com pessoas, jogadores próximos, né, que eu conheço também. Lamentável, né, uma situação dessa, a gente, como profissional, se vender, né, para uma situação dessa. Não quero que apontar dedo para ninguém, né, julgar ninguém, claro, quem sou eu para julgar, mas com certeza acho que quem fez isso, né, os jogadores que fizeram isso, tem que ser punidos, né? Acho que o correto é a punição, realmente é uma situação muito grave que não pode acontecer, né? Nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar do mundo. Já chegando para o fim do nosso papo, queria fazer um bate-pronto aqui com você, perguntas e respostas rápidas. William, quem era seu ídolo de infância? Assim, quando eu começo, ali era o Marcelinho Carioca, né? Uhum. Eu era assim, corintiano desde pequeno e o Marcelinho, o ídolo, né? Até hoje da torcida corintiana. Marcelinho, mas aí depois surge o Ronaldinho Gaúcho, né? Aí eu mudei. Entendi. Tá bom, eu mudei. E seu jogo inesquecível? Melhor jogo da sua carreira? Caramba. Putz, tem vários jogos assim que eu posso citar aqui, mas acho que Chelsea e Barcelona pela Liga dos Campeões. Você fez um gol, né? Fiz um gol, 2 bolas na trave. Lembro desse jogo. O melhor técnico com quem você já trabalhou? Mourinho. Mourinho? Por quê? Como que ele era? Assim, a gente tem essa curiosidade, como que é o Mourinho na intimidade? Que tem muita gente que acha que o Mourinho é arrogante, ele passa uma imagem às vezes na imprensa que ele é arrogante. Cara, pra mim foi o melhor treinador que eu tive, a forma dele trabalhar, a forma dele conversar com os jogadores, a forma dele lidar como ele lida com as situações, né? A forma de gerir o ambiente também. Sim, pra mim foi o melhor, né? Tanto dentro como fora de campo. Melhor jogador com quem você atuou? Sim, tem 2 jogadores assim que eu posso citar. No clube, né? O Hazard, que eu joguei com ele muitos anos no Chelsea. Na seleção brasileira, o Neymar, né? E o melhor que você já enfrentou? Aquele que te impressionou mais? O melhor que eu já enfrentei, Messi. Qual o campo mais difícil de jogar aqui na Inglaterra? Torcida que põe mais pressão, assim, onde é mais difícil ser visitante? Eu acho que o mais difícil é o Anfield, no Liverpool. E a maior bronca que você já levou de um técnico, tem alguma que você não esquece, assim? Eu acho que do próprio Mourinho. Eu acho que foi dele contra o PSG num jogo na Liga dos Campeões, né? Que a gente não lembro se foi nas oitavas, acho que foi oitavas de final. A gente tinha perdido o jogo de ida, né? 3-1, e o jogo de volta a gente ganhou de 2-0. Acabamos passando, né? Nesse jogo aí, num lance, não sei se eu perdi uma dividida, ele ficava doido, né? Quando perdia a dividida, assim. Aí ele deu um grito comigo lá e tal. Aí a gente meio que discutiu assim, discuti com ele assim e tal. No meio do jogo, né? Ficou gritando, eu discuti com ele. Ficamos discutindo assim.
Aí chegou no intervalo do jogo, ele me deu um abraço, tá, não sei o quê. Mas ele é desse jeito, né? Ele é assim. Para fechar, a meta para a próxima temporada? Cara, a meta é continuar jogando futebol em alto nível, continuar. Acho que a gente sempre tem margem para evoluir, independente da idade, continuar evoluindo, continuar desfrutando do futebol. Esse é o meu objetivo, né? E se puder continuar conquistando títulos aí, se possível, mas esse é o objetivo, né? Continuar jogando em alto nível. Mas aqui na Premier, né? Daqui dificilmente você sai. Cara, a gente nunca sabe, né? No dia de amanhã a gente faz planos, né? E às vezes as coisas acontecem de outra forma, mas aqui é um lugar onde eu gosto, onde eu me sinto bem, onde eu gosto de jogar, é o melhor campeonato do mundo, como eu falei, então se puder ficar aqui, vai ser perfeito. Juliano, muito obrigado, cara. Valeu, Prazer valeu. te conhecer e muito obrigado por me trazer aqui nesse palco tão especial. Gente, é isso, essa primeira de uma série de entrevistas que a gente vai fazer aqui na Inglaterra. Fiquem com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima.